O mistério da alma, que o mundo conheceria como Padre Pio, começou em 25 de maio de 1887, na pequena e rústica Pietrelcina, no sul da Itália. Batizado como Francesco Forgione, o mistério de sua vida foi, desde o berço, uma intersecção entre o céu e o inferno. Francesco não era uma criança comum, enquanto outros meninos brincavam nas praças. Ele buscava o silêncio das igrejas e a solidão dos campos para conversar com Jesus. O mistério de sua sensibilidade espiritual era tamanho que já aos 5 anos de idade, ele começou a ter visões constantes de Nossa Senhora e de seu anjo da guarda, tratando esses eventos extraordinários com a naturalidade de quem fala com um amigo. No entanto, o mistério da luz trazia consigo a fúria das trevas. Francesco descreveria mais tarde que, desde a infância, era atormentado por aparições demoníacas que tentavam, através do medo e da violência física, afastá-lo de sua entrega total a Jesus. No ano de 1903, com apenas 15 anos, Francesco vestiu o hábito franciscano capucinho, assumindo o nome de Frei Pio. O mistério de sua saúde frágil tornou-se um enigma para os médicos e um campo de batalha para sua fé. Ele sofria de febres altíssimas que chegavam a quebrar termômetros comuns, um calor que ele descrevia como um incêndio de amor por Jesus consumindo seus ossos. Em 10 de agosto de 1910, ele foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento. O mistério de sua primeira missa foi marcado por um desejo ardente: ser uma vítima de amor, unindo seus sofrimentos aos de Jesus para a salvação das almas. Padre Pio sabia que o sacerdócio não era um cargo de honra, mas um altar de sacrifício onde ele se ofereceria como uma hóstia viva. O mistério de sua luta contra o mal intensificou-se nos primeiros anos de seu sacerdócio. Ele chamava os demônios de Barba Azul e travava batalhas físicas reais em sua cela, saindo muitas vezes ferido e exausto desses combates invisíveis aos olhos humanos, mas reais em sua carne. Para Padre Pio, a presença de Jesus era a única proteção contra a malícia do abismo. Ele vivia mergulhado na oração, compreendendo que o mistério da dor era o solo onde a santidade florescia, em Pietrelcina. Durante um período de recuperação de sua saúde entre 1910 e 1915, ele começou a experimentar os primeiros sinais de fenômenos místicos que deixariam os cientistas perplexos, incluindo dores intensas nas mãos e nos pés que prefiguravam o que estava por vir. Este bloco inicial revela que Padre Pio foi preparado no cadinho da dor e da visão espiritual. Ele provou que a intimidade com Jesus exige uma coragem de guerreiro. O mistério de Pietrelcina foi o alicerce de uma vida que se tornaria um sinal de contradição para o século XX. O jovem sacerdote não buscava o extraordinário, mas o extraordinário o perseguia porque seu coração estava totalmente ancorado no nome de Jesus. Ele estava prestes a deixar sua terra natal para um destino que se tornaria o centro de peregrinação mais famoso do mundo, a remota San Giovanni Road, onde o mistério da paixão de Jesus seria impresso de forma definitiva em seu próprio corpo, transformando um homem comum em um crucifixo vivo diante dos olhos da humanidade. O mistério que mudaria a história da Igreja moderna atingiu seu ápice na manhã de 20 de setembro de 1918. No coro da antiga igreja de Santa Maria del Grossi, em San Giovanni Rotondo, Padre Pio estava imerso em profunda oração após a celebração da missa. O mundo exterior ainda sangrava sob os últimos meses da Primeira Guerra Mundial, mas no silêncio do Gargano, um sacrifício ainda maior estava prestes a ser selado. Enquanto meditava diante do crucifixo, Padre Pio foi envolvido por um silêncio sobrenatural e viu um personagem misterioso, cujas mãos, pés e lado emanavam sangue. Era o próprio Jesus que se manifestava em uma visão de dor e luz. Em um instante eterno, raios de fogo partiram das feridas de Jesus e atingiram o corpo do frade capucinho. Padre Pio sentiu que estava morrendo, e quando a visão desapareceu, ele percebeu que suas mãos, pés e o lado esquerdo do peito estavam perfurados e sangravam abundantemente. O mistério das chagas de Jesus impressas em Padre Pio não era apenas espiritual, mas fisicamente inexplicável. O sangue que brotava de suas feridas exalava um perfume celestial, uma fragrância de violetas e rosas que preenchia os corredores do convento. Fenômeno que a ciência chamaria mais tarde de odor de santidade. No entanto, a notícia do frade estigmatizado espalhou-se rapidamente, atraindo a curiosidade mundial e, com ela, o rigor das investigações médicas. No ano de 1919, médicos renomados como o Dr. Luigi Romanelli e o Dr. Amico Bignami foram enviados para examinar as feridas. Eles encontraram um mistério insolúvel:
As chagas de Jesus no corpo de Padre Pio não apresentavam infecção, não cicatrizavam e não respondiam a nenhum tratamento médico, desafiando todas as leis conhecidas da fisiologia humana. O mistério da perseguição também não tardou a chegar. Entre 1920 e 1923, o Santo Ofício impôs severas restrições a Padre Pio, duvidando da origem divina dos estigmas. Ele foi proibido de celebrar missas públicas e de responder a cartas, vivendo um isolamento imposto pela própria igreja que ele tanto amava. Padre Pio aceitou cada humilhação com a mansidão de quem sabia que sua vida pertencia inteiramente a Jesus. Ele dizia que sua dor era um presente para aliviar o sofrimento dos outros. Enquanto a ciência tentava rotular suas chagas como histeria ou fraude, o povo via nelas a prova viva de que Jesus ainda caminhava entre os homens, sofrendo com eles e por eles. Este bloco revela que o estigma de Padre Pio foi o selo de ferro do suor missal. Ele carregou as marcas de Jesus por 50 anos, sem que a ciência pudesse oferecer uma explicação natural. O mistério de San Giovanni Rotondo tornou-se um farol para uma humanidade que apus aguera buscava desesperadamente um sinal da presença de Deus. Padre Pio tornou-se um altar vivo, um homem cujo corpo era uma página escrita com o sangue de Jesus. O isolamento e a dor não o afastaram do mundo, mas o tornaram o centro de um mistério que atrairia milhões de almas em busca de confissão e cura, provando que, onde a razão humana termina, o mistério do amor de Jesus apenas começa a se manifestar. O mistério da vida de Padre Pio em San Giovanni Rotondo tomou uma dimensão avassaladora a partir da década de 1920. Milhares de peregrinos, vindos de todos os cantos da Europa e do mundo, subiam as encostas pedregosas da Montanha do Gargano, em busca de um encontro pessoal com o mistério da misericórdia. O centro desse fenômeno espiritual era o confessionário de madeira. Padre Pio passava frequentemente entre 15 a 18 horas por dia naquele espaço exíguo, ouvindo as misérias humanas e trabalhando incansavelmente para reconciliar as almas. O mistério de sua leitura de corações tornou-se lendário. Ele possuía o dom sobrenatural de conhecer os pecados ocultos e as intenções mais profundas. Se um penitente tentava esconder uma falta por vergonha ou dolo, Padre Pio o confrontava com detalhes exatos, não para humilhar o pecador, mas para garantir uma confissão íntegra que devolvesse a luz. Muitos saíam transformados, sentindo que haviam tocado a própria eternidade através do perdão. No ano de 1933, após um doloroso período de restrições, o mistério de seu ministério público foi plenamente restaurado pelo Papa Pio XI. Padre Pio retomou a celebração da Santa Missa, que se tornou o mistério central de sua existência diária. Aqueles que assistiam às suas missas descreviam que o frade parecia reviver fisicamente a paixão. Suas mãos estigmatizadas sangravam visivelmente, e ele entrava em êxtases profundos durante a consagração, transformando o altar de pedra em um calvário real diante dos olhos dos fiéis. O mistério desse sofrimento místico era oferecido como uma intercessão poderosa pela cura dos doentes e pelo alívio das dores de todo o mundo. Padre Pio compreendia que a dor humana é um mistério que só encontra sentido pleno quando unida à cruz, e ele desejava criar uma obra física que materializasse essa união. O mistério da concretização desse desejo iniciou-se formalmente no dia 9 de janeiro de 1940, quando ele, junto com alguns amigos médicos, fundou o Comitê para a Construção de um Hospital Monumental. Apesar da escassez de recursos e das dificuldades imensas da Segunda Guerra Mundial, Padre Pio confiava plenamente que o próprio era o arquiteto e o dono do projeto. Após anos de trabalho árduo e milagres de providência financeira, no dia 5 de maio de 1956, o mistério da Casa Salivo della Sofferenza foi inaugurado. Não era apenas um hospital de ponta, era uma catedral de caridade, onde o doente deveria ver em cada médico o rosto e o médico deveria ver em cada paciente o próprio corpo sofredor. Foi um mistério de uma revolução na saúde espiritual e física, provando que a oração fervorosa e a medicina avançada devem caminhar juntas para a cura integral. Até o início da década de 1960, o hospital torna-se um dos mais modernos e respeitados, atraindo doações de devotos espalhados pelo globo. O mistério de sua expansão constante era acompanhado pela exaustão física total de Padre Pio, que, já com idade avançada e a saúde devastada pelos estigmas, continuava a atender as multidões e a cuidar da gestão espiritual da obra. Ele costumava dizer que o hospital era o olho de Deus na terra, um lugar de consolo profundo, onde o nome deveria ser glorificado em cada leito e em cada diagnóstico. O mistério da dedicação absoluta de Padre Pio ao confessionário e aos enfermos revelava que ele era um arquiteto do espírito, alguém que construía pontes indestrutíveis de esperança entre o abismo da dor humana e a glória infinita. Sua vida era um rastro de luz que atravessava as sombras do século XX, lembrando a todos que o único remédio real para a alma humana
é o amor redentor e misericordioso. No coração da Segunda Guerra Mundial, o mistério da proteção de Jesus manifesta-se de forma inexplicável nos céus da Itália. Entre 1940 e 1943, Foggia e San Giovanni Rotondo foram palco de um dos fenômenos mais documentados de Padre Pio, a bilocação. Pilotos aliados relatavam, com assombro, que ao tentar bombardear a zona, viam nas nuvens um monge de barbas brancas, Mos Egodas, impedindo o lançamento das bombas. Esse monge voador forçava os aviões a desviar, protegendo a cidade e o santuário por ordem direta de Jesus. Padre Pio, sem deixar sua cela, estava no ar para testemunhar que a paz de Jesus é soberana sobre qualquer conflito humano. Ele compreendia que seu corpo era um instrumento de Jesus, permitindo que sua alma socorresse feridos e consolasse famílias que clamavam por Jesus. Enquanto o mundo ardia em chamas, as guerras invisíveis dentro do convento tornavam-se cada vez mais violentas. Nas noites de 1950, frades vizinhos ouviam barulhos de correntes, gritos e golpes brutais vindos do quarto de Padre Pio. O mistério dessas batalhas físicas contra o mal era o preço de sua fidelidade a Jesus, o demônio, a quem ele chamava de o infeliz. Atacava-o com fúria para tentar silenciar o confessor que resgatava tantas almas para o reino de Jesus. Padre Pio era encontrado pela manhã com hematomas reais e o corpo exausto, mas com um sorriso de vitória, pois sabia que o sangue de Jesus já havia vencido todas as trevas. Ele ensinava que a luta espiritual é a verdadeira guerra da humanidade e que o nome de Jesus é o único escudo capaz de repelir os ataques do abismo. O mistério de seu sofrimento noturno era uma oferta silenciosa, unida à agonia de Jesus no Getsêmani, para que os pecadores mais endurecidos pudessem encontrar a redenção em Jesus no ano de 1960. O mistério de sua visão profética voltou-se para o futuro da Igreja. Padre Pio, mergulhado na luz de Jesus, previa tempos de grande confusão e provação para a barca de Pedro. Ele insistia na necessidade da oração constante do rosário, chamando-o de sua arma predileta contra o erro. O mistério de sua autoridade moral crescia à medida que ele apontava para a necessidade de um retorno radical ao amor de Jesus sacramentado. Ele profetizava que, apesar das crises, a Igreja triunfaria porque o próprio Jesus é seu fundamento indestrutível. Padre Pio não temia o amanhã, pois vivia o mistério da eternidade no presente, vendo em cada evento a mão providente de Jesus guiando a história. Ele era o sentinela que, de sua cela silenciosa, vigiava o mundo e intercedia para que a chama da fé em Jesus nunca se apagasse nos corações dos homens. O mistério da bilocação e das lutas sobrenaturais de Padre Pio serve como um lembrete documental de que a realidade transcende o que os olhos podem ver. Ele provou que, para Jesus, não existem barreiras de tempo ou espaço, seja salvando aviadores de um desastre ou combatendo demônios na calada da noite. Cada ato de Padre Pio era um hino de glória ao poder de Jesus. Ele era o arquiteto de uma resistência espiritual que mostrava que a verdadeira força não reside nos exércitos, mas na oração fervorosa feita em nome de Jesus. Este bloco revela que a vida do santo era uma zona de guerra mística, onde cada ferida e cada milagre eram provas irrefutáveis de que Jesus é o Senhor de tudo o que existe, visível e invisível, e que Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. O ano de 1968 marcou o mistério do Jubileu de Ouro das Chagas de Padre Pio. No dia 20 de setembro de 1968, completavam-se exatos 50 anos desde que o frade recebera o estigma de Jesus. O mistério de sua saúde, agora extremamente debilitada aos 81 anos, indicava que o sacrifício de sua vida em união com Jesus estava chegando ao seu cumprimento final. No dia 22 de setembro de 1968, Padre Pio celebrou sua última Santa Missa. O mistério daquela celebração foi visível para os milhares de fiéis que lotavam a basílica. Ele estava tão fraco que precisou ser amparado por seus irmãos capuchinhos. Ao final da missa, ao abençoar a multidão, ele quase desmaiou, como se entregasse a Jesus o último sopro de sua energia vital. O mistério de sua missão como o crucificado do Gargano estava prestes a ser transfigurado pela glória de Jesus. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, por volta das 2h30, o mistério da morte visitou a cela de Padre Pio. Sentado em sua poltrona, com o terço nas mãos e os nomes de Jesus e Maria em seus lábios, ele entregou silenciosamente sua alma ao Criador. No entanto, o mistério mais impressionante ocorreu no exato momento de sua partida. Médicos e frades que acompanhavam seus últimos momentos
testemunharam o mistério de um fenômeno que desafiava toda a lógica biológica. As chagas de Jesus, que haviam sangrado ininterruptamente por 50 anos, desapareceram completamente. Não havia cicatrizes, nem marcas, nem sinais de tecido regenerado. A pele de suas mãos, pés e lado tornou-se lisa e limpa, como a de um recém-nascido. Era o sinal final de Jesus de que a missão de expiação de seu servo havia terminado e que o corpo de Padre Pio já refletia a perfeição da ressurreição em Jesus. O mistério do seu funeral, realizado em 26 de setembro de 1968, reuniu mais de 100 mil pessoas em San Giovanni Rotondo. O mistério do perfume de Padre Pio, aquela fragrância celestial de flores, espalhou-se por toda a cidade, confirmando que, embora o corpo estivesse morto, a presença de Jesus através dele continuava mais viva do que nunca. O mistério de sua glorificação continuou após sua morte. O Papa São João Paulo II, que o conhecera pessoalmente, proclamou o beato em 1999, santo em 16 de junho de 2002. Padre Pio provou ao mundo moderno que a cruz de Jesus não é um símbolo do passado, mas uma realidade que transforma o presente. Ele tornou-se o intercessor dos casos difíceis, o confessor eterno e o arquiteto de uma fé que não teme o sofrimento quando este é vivido por amor a Jesus. Ao encerrarmos esta estreia da 10ª temporada, o mistério das chagas vivas nos deixa uma lição imortal. O sofrimento humano, quando entregue nas mãos de Jesus, torna-se o caminho para a luz. Padre Pio partiu, mas seu hospital, seus grupos de oração e o mistério de seu amor por Jesus continuam a curar milhões de almas. Ele foi o homem que sangrou por Jesus, para que o mundo pudesse sentir o perfume da eternidade. Que o exemplo deste gigante do Espírito nos inspire a carregar nossas próprias cruzes, com a certeza de que, no final da jornada, a mão de Jesus apagará todas as feridas e nos conduzirá ao repouso eterno. O jubileu apenas começou, e a voz de Padre Pio continua a ecoar em cada coração que busca a paz em Jesus. Reze, espere e não se preocupe, pois Deus é misericordioso e ouvirá sua oração feita em nome de Jesus.